Então, aqui a gente fala sobre as habilidades, conhecimentos e atitudes que a escola de medicina tradicional não ensina, mas que são fundamentais para você ter sucesso no atendimento particular. E hoje a gente tem aqui o Dr. Luiz Henrique Novaes, que é médico psiquiatra, vai se apresentar aqui para a gente, vai falar um pouquinho da trajetória dele no atendimento particular. E eu, de antemão, Luiz, eu quero te agradecer pela tua generosidade de estar aqui doando um pouquinho do teu tempo, do teu conhecimento, compartilhando um pouquinho da tua história com a gente. Eu tenho certeza que esse conteúdo de hoje vai ajudar muita gente a abrir um pouco a mente em vários sentidos. Então, seja bem-vindo e fique à vontade para se apresentar. Obrigado, meu querido amigo Wilder e Sidney. Eu sou Luiz Henrique, ele já deu uma introdução sobre a minha especialidade, eu sou psiquiatra. A escolha da psiquiatria não foi uma coisa premeditada, de forma alguma, na verdade. Eu entrei na Faculdade de Medicina na Universidade Federal do Amazonas querendo fazer cardiologia, cirurgia cardiovascular, para ser mais específico e ainda mais específico, a minha intenção era atuar com criança, cirurgia cardíaca em crianças. Então, era uma super especialidade, né? E eu já entrei na faculdade pensando assim, na minha família não tem nenhum médico, então não tinha referenciais, não tinha orientação, né? Eu entrei na faculdade de medicina com o intuito que sempre me moveu, que foi o de ajudar as pessoas. E eu entendia que pela medicina seria uma forma boa. Curiosamente, meu primeiro intuito em ajudar as pessoas era por meio da enfermagem. Meu pai que me orientou, era técnico de enfermagem, ele falou: meu filho, se for para você atuar na área de saúde, atue na medicina, porque você vai poder fazer o diagnóstico, vai poder propor tratamento. Então, você vai estar na linha de frente do cuidado a essa pessoa e o teu diagnóstico muitas vezes vai definir o sucesso de um tratamento. Então, às vezes o técnico acaba fazendo o que o médico manda. Então, é melhor você quer ajudar mesmo, faça medicina. Foi quando então eu decidi. E ele queria que eu fosse advogado. O interesse dele era que eu fizesse faculdade de Direito, né? Mas aí, enfim, ele nunca me cobrou isso, ele me apoiou, inclusive. E aí entrei na faculdade de Medicina querendo fazer essa super especialidade aí, cirurgia cardíaca. O que foi que aconteceu que você mudou aí para psiquiatria? Aí quando eu paguei a disciplina de psiquiatria, foi aquela coisa assim do amor à primeira vista, sabe? Eu fazia uma ideia muito equivocada da psiquiatria, eu acho que a mesma ideia que muita gente, até mesmo quem já fez medicina, muitos médicos ainda têm, ainda enxergam a psiquiatria de uma maneira errada. Talvez por isso ela não seja uma especialidade tão procurada pelos médicos, apesar de que isso hoje está mudando, tem muitos médicos procurando essa especialidade. Cara, eu acho que depois dessa entrevista de hoje, eu acho que vai aumentar essa procura, viu? Eu também acho. Não só não era muito procurada, como hoje ainda é muito pouco indicada. Os profissionais de saúde, os médicos em especial, que fazem o atendimento dos pacientes nos prontos-socorros em geral, e a gente tem vivido isso nos dias de hoje. Eu tenho conversado com alguns colegas que estão dando plantão nas unidades de saúde e eles dizem que muita gente chega com crise de ansiedade, ataques de pânico, e muitos não encaminham ao médico psiquiatra, né? Ou seja, o paciente continua ali em sofrimento. Mas, enfim, quando eu paguei a disciplina de psiquiatria, e aqui vai uma homenagem também em forma de agradecimento ao Dr. Leandro Fajardo, que foi meu professor de psiquiatria na faculdade, um cara assim que fantástico, ele é meu guru na psiquiatria, é a quem eu recorro sempre que eu tenho uma dúvida ou alguma dificuldade. Ele é o meu braço direito, meu braço forte na psiquiatria, e ele me ajudou muito naquele período, não só me dando orientações sobre a especialidade, mas também montamos juntos, naquele ano, a Liga Amazonense de Psiquiatria na Universidade Federal do Amazonas. Daí era uma coisa bem embrionária, muito inicial. Hoje, a LAPAM, Liga Amazonense de Psiquiatria do Amazonas, já envolve outras faculdades de medicina, já é, obviamente, um órgão colegial acadêmico, né? Já estruturado, realiza jornadas, ou seja, aquilo que a gente começou ali em 2007, hoje em 2020, 13 anos depois, já está muito bem estruturado. Meu abraço também para o grupo da LAPAM. Assim, isso para mim é algo realmente gratificante, ter podido participar um pouquinho dessa história. Show. E aí, então, eu decidi fazer psiquiatria. Curiosamente, a psiquiatria é uma área estritamente clínica, não tem procedimentos, não tem... Até o exame clínico psiquiátrico ele é muito diferente do exame das outras especialidades, né? Que levam em consideração muito mais os aspectos físicos da semiologia e até mesmo exames de imagem, exames radiológicos, né? Exames laboratoriais. E a psiquiatria ela não tem muito esses recursos
na pauta diagnóstica, é muito mais na exclusão de diagnóstico. Então, você exclui todos os diagnósticos e você pensa assim, pô, estou diante de alguma coisa que é psiquiátrico. Vamos lá, vamos tentar entender o que é isso. Então, essa coisa que é meio subjetiva, mas ao mesmo tempo extremamente objetiva, e objetiva no sentido de que os critérios diagnósticos eles são tão bem elaborados que a gente chega ao ponto, por exemplo, de fazer uma análise comparativa entre a patologia clínica e a psiquiatria. A psiquiatria tem 80% de concordância diagnóstica, se a gente considera os critérios diagnósticos da DSM-5 e a CID-10, e o patologista tem concordância diagnóstica, olhando a mesma lâmina, de 40%. Ou seja, a especialidade, apesar de ter sinais, muito mais sinais do que sintomas, a gente consegue ter uma eficácia diagnóstica muito grande. E isso eu vim realmente descobrindo, não só no período da residência médica, mas em especial na minha prática clínica, o que me dá hoje é muita segurança e tranquilidade, às vezes, de fazer um diagnóstico em uma consulta apenas, até mesmo sem solicitar qualquer outro exame, né? Então, essa era a magia da psiquiatria, foi o que me encantou, assim, uma coisa que... Eu sou ariano, o pessoal diz que que por ser ariano, o ariano gosta muito de mistério, gosta de coisa desafiadora e tal. E talvez até porque poucas pessoas queriam ser psiquiatras e eu sou meio do contra. Falei assim, então vou fazer isso, né? Outros colegas até meus professores, hoje amigos, na época da formação, falavam: Luiz, você tá doido querendo fazer psiquiatria? Faz GO, faz cirurgia, faz alguma atividade, faz otorrino, faz alguma especialidade que tem procedimento, você vai ganhar mais e tal. Hoje eu me surpreendo com uma área na qual eu atuo que realmente me dá um rendimento financeiro, às vezes, muito superior do que muitos desses colegas que hoje atuam com procedimentos, né? E isso me dá muita tranquilidade. E aí a gente está vivendo um momento agora de crise, um momento crítico, né? Acho que 5 anos atrás começamos uma crise econômica, hoje estamos numa crise de saúde e emendada com uma crise política, e a gente tem muitos colegas médicos com dificuldades mesmo de se manter financeiramente, inclusive, fechando serviços, diminuindo carga horária, tendo que dar plantão agora. E eu continuo a minha rotina, tanto na crise econômica, como hoje na crise de saúde. Meu faturamento não muda, eu continuo. Hoje eu consigo atender, por exemplo, uma agenda de consultório e ainda agenda ainda tendo uma agenda de consulta por telemedicina. Daqui, depois dessa nossa conversa, já tem uma agenda de 6 pacientes para atender hoje por telemedicina. Então, assim, apesar dos pesares, eu consigo me segurar, não só naquilo que eu amo fazer, mas exatamente isso que eu amo fazer continua me dando o rendimento financeiro que eu preciso para passar por essas crises de maneira mais tranquila. Então, não me arrependo de ter escolhido psiquiatria, é uma área formidável e eu recomendo até, né? Quem queira, quem tenha esse pezinho aí pela loucura, que procure fazer psiquiatria também. Pois é, eu acho que é isso que os colegas que estão vindo aqui para a live, que vão estar curiosos para saber como é que um médico jovem, um médico clínico, tu não tem uma clínica própria, não é isso? Não tem. Tu tem um faturamento que a gente não precisa falar aqui, mas é basicamente isso. Alguns cirurgiões, alguns dermatos não tem. E ainda tem um projeto social. Eu queria, exatamente o objetivo da nossa conversa hoje é saber o que está por trás disso. E para isso, eu queria que você dissesse um pouquinho o início. Beleza, se formou, fez a residência, terminou psiquiatria. E aí, o que tu fizeste? Né? Eu queria que tu contasse um pouquinho da tua trajetória até chegar no atendimento particular e se houve alguma gota d'água, em que momento a chave virou para você pensar, cara, eu vou focar só no particular? Bom, na residência médica, acho que foi a residência médica que me deu um pouco mais dessa visão, dessa percepção. Durante a faculdade, eu fui aquele aluno medíocre, Wilder. Eu não tinha... Medíocre de mediano, né? De mediano, que tirava 7,5. Meu coeficiente, por exemplo, na faculdade é 6,25. Meu filho, outro dia, quando viu, me sacaneou. Pô, pai, seu coeficiente é 6,25. Mas, na verdade, eu fiz a faculdade de uma forma... Eu acho que começa lá na faculdade. Se eu for entrar um pouco mais, na verdade, começa antes da faculdade. Mas eu vou abordar o aspecto da faculdade porque eu acho que ali foi quando eu consegui perceber que muitas coisas aconteciam de errado na formação médica e eu só conseguia ver isso por causa da minha formação anterior. Então, no próprio curso de medicina, eu me deparava com amigos estudando para a prova, usando slides, usando gravação de aula, usando textos escritos de quem ouviu a aula e copiava tudo.
nego fazendo cópia de slides e tirando xerox pequenininha para poder estudar, enfim. E eu sempre procurei conhecer nos livros, eu estudava pelos livros. Eu não tinha muito essa gana de tirar nota alta, de tirar 10, de tirar 9. Eu nunca pensei dessa forma. E também não me aprazava com a ideia de colar, por exemplo, em prova. Mesmo que eu reprovasse, eu cheguei a reprovar em 3 ou 4 matérias durante o curso inteiro, já tendo um filho que nasceu uma semana antes de entrar na faculdade, e a outra filha que nasceu 5 anos depois, já perto do último ano do curso. E mesmo assim, eu não me sujeitava a fazer uma prova colando. Então, eu sempre procurei me testar. Era o meu limite, era a minha capacidade, era a minha qualificação. E isso eu buscava. Por que, Luiz? Só para a gente entender o que está realmente Então, por trás da mentalidade. Por que eu me focava no livro? Porque eu sabia que era dali que eu ia tirar o conhecimento que eu precisava para efetivamente ajudar quem eu queria. Pegar Então, o bizu teu foco desde o início, desde a faculdade, era assim, ó, quando o meu paciente chegar comigo, eu não vou ter tempo de colar, eu não vou poder ligar para o meu amigo. colar, não vou ter como lembrar do slide A, slide B. Eu preciso entender a fisiopatologia das coisas, eu preciso entender o funcionamento do ser humano para que eu possa fazer um juízo meu, um juízo particular. E não ficar naquela de, pô, já vi isso um dia. Não, eu precisava ter consistência no conhecimento. E isso é uma coisa que me favorece, de certo modo, porque aquilo que eu consigo entender já era, não sai, eu não perco. Aquilo ali fica de uma forma impressionante, né? Então, eu me forçava, era o meu treinamento, só que a faculdade não me forçava a isso. A faculdade me forçava a estudar o slide e a estudar o resumão do colega da sala para tirar 9, tirar 10 e ter um coeficiente alto. Um dos critérios que eu adotei também na faculdade foi: eu vou focar naquilo que eu quero, aquilo que eu vou me decidir fazer na vida. Então, eu não entrei num monte de liga acadêmica, eu não fiquei indo atrás de PIBIC, de projetos porque eu tinha que ter crédito ou qualquer coisa dessa natureza. Eu sou muito clínico, Sidney. Eu não tenho veia de investigação, eu não sou muito voltado para a área de pesquisa. Então, eu sempre gostei do contato com o paciente, de estar com a pessoa. Então, eu me forcei na faculdade a pegar o conteúdo do livro, porque eu sabia que era isso que ia fazer diferença para mim depois da minha formação. E nas aulas práticas, curiosamente, muitas vezes o meu foco não era a clínica que eu estava fazendo a prática, né? Às vezes eu voltava do centro cirúrgico ou então da enfermaria cirúrgica sem saber como estava a ferida operatória. Mas eu sabia tudo do humor do cara, já sabia como ele estava reagindo, inclusive à internação, se ele estava satisfeito ou não, como é que aquilo estava interferindo na vida dele, o fato dele estar ali sozinho, a família estar em casa. Então, eu já tinha um olhar muito voltado para essa área mais mental do que biológica. Então, a gente já tem aqui dois insights que dá para extrair da tua história, né? Porque, primeira coisa, desde a faculdade, o teu foco era na qualidade do teu atendimento, em realmente resolver o problema do paciente. Então, ser um profissional tecnicamente bem capacitado. Segundo insight é foco, né? Então, assim, eu quero ser um bom clínico, então eu não vou ficar fazendo pesquisa ou indo num monte de plantão, projetos que não vão me trazer esse resultado que eu quero, de ser um bom clínico, de ser um bom... E aí você focou, beleza. E aí? Depois? Então, nesse período de faculdade, né, a faculdade não me mostrava como fazer isso na vida prática, no dia a dia do médico. Nas aulas práticas que a gente ia para os pronto-socorros, ia para as UBS, enfim, as unidades de saúde, eu observava muito, eu sempre via como é que era o jeito de trabalho dos professores, né, dos preceptores ali, via como é que era a rotina dos locais onde eu estava inserido, como eles se relacionavam com os outros profissionais da equipe técnica, né? E eu via que não era aquilo que me agradava, não estava do jeito que eu gostaria de fazer. Por exemplo, ir para uma unidade básica de saúde e tinha na agenda 20 pacientes para atender num turno de aula prática à tarde. Nós éramos, sei lá, ou internos ou residentes. Nós nos dividíamos em 5, 6 ambulatórios, consultórios, né? E íamos atendendo essa demanda. Eu falava, cara, eu era o último a terminar os atendimentos e muitas vezes para mim caíam 3, 4. Galera já tinha atendido 6, 7. Eu falava, não, tem algo de errado, eu estou atendendo devagar demais. E eu comecei a perceber que muitos pacientes começavam a não querer ir com os outros residentes e com os outros preceptores, eles queriam ir comigo.
Eles queriam a consulta com o doutor Luiz. E aí eu parei para pensar, falei, não, peraí, tem alguma coisa que eu estou fazendo aqui que dá certo, que o paciente segue o tratamento e ele volta melhor. E quando eles iam se comparar uns com os outros, porque recepção de consultório é assim, né? Isso é no particular, no SUS, em qualquer canto. O pessoal vai comentando como é que está o tratamento, o que que toma, está se sentindo bem, melhorou, não melhorou. E aí eles começaram a ver essa diferença, né? Óbvio que não era uma diferença gritante, uma coisa, não era todo paciente que queria comigo, não era isso. Mas eu comecei a ouvir esse tipo de história, eu falei, não, pera lá, então eu estou indo no caminho certo, é por aqui mesmo. Depois isso foi se consagrando, em especial na residência médica, com os preceptores me chamando para perto. Às vezes tirando dúvida comigo, às vezes me perguntando coisas, trazendo um paciente para eu avaliar e dar a minha opinião. E muitas vezes a minha opinião prevalecer e servir como a orientação para os outros residentes até. E aí eu falei, não, então acho que eu estou indo no caminho certo. Mas isso não foi uma coisa que as escolas foram me impulsionando. Eu fui percebendo, eu fui analisando, né? Eu sempre fui muito observador e como o meu foco era qualidade no atendimento, esse foi o primeiro ponto que eu adotei para mim na vida. Não vou me entupir de paciente. Isso é uma coisa que eu não faço. É um valor inegociável teu, né? Exato. Então, a partir disso, apesar da minha formação ter sido toda na rede pública, a primeira decisão que eu tomei foi eu não atendo serviço público. Porque eu não ia dar conta de atender 20, 30 pacientes numa manhã ou numa tarde com a qualidade de atendimento que eu acho que toda pessoa merece ter, independente da doença que ela tenha. É a mesma coisa que querer que um cirurgião cardíaco faça uma cirurgia em 1 hora. Não existe isso. É a mesma coisa que obrigar um dermatologista a fazer um procedimento qualquer em 10 minutos, que leva 2 horas um procedimento para fazer. Então, eu não compactuava com essa ideia da rede pública. Então, a primeira decisão que eu tomei ainda na residência médica foi eu não atendo na rede pública a partir de hoje. Prefiro atender paciente gratuitamente no consultório, aquele que realmente não pode pagar, que tem a sua limitação financeira, ou quem sabe até dar um desconto, mas eu não me submeto a um sistema que não vai favorecer o paciente. E ainda ia me prejudicar profissionalmente, porque eu não ia conseguir ter os resultados que eu gostaria de ter e que eu buscava ter. Então, essa foi uma decisão que eu tomei já na residência médica. Ainda na residência médica, nós não tínhamos todos os horários de atividade ocupados. Então, o que eu fiz? Eu comecei a atender numa clínica popular e eu encaixava os horários do ambulatório nos intervalos que eu tinha livres na residência. Como eu não era dono da clínica, mas eu conseguia ajustar o meu horário, sempre consegui ajustar meu horário e eu sempre atendi poucos pacientes. Então, num turno de atendimento, por exemplo, eu atendia 8, 10 e eu estava já correndo ali para ir para a aula da residência médica. Então, eu percebi que em um turno eu conseguia atender 8 pacientes tranquilamente, conseguia fazer aqueles encaixes para passar para pegar uma receita, às vezes, de um paciente que não ia conseguir ir na consulta. Ou seja, fazer às vezes emitir um atestado, um laudo rapidinho, conseguia resolver tudo e ir para as aulas da residência. Isso me deu muita mão, não só no próprio estágio de formação da residência médica, mas já foi me dando elementos para tomar outras decisões, particularmente a decisão, por exemplo, de não abrir uma clínica, de não ter um espaço hospitalar ou uma clínica mesmo. E aí, considerando ainda outros fatores, aspectos, por exemplo, trabalhistas, jurídicos, administrativos, que ia me tomar muito tempo. E eu, como você falou no início da nossa conversa, eu tenho outras coisas além da vida profissional. Eu tenho uma vida pessoal, uma vida religiosa, espiritualista, e que me envolve em um projeto social. E eu pensava assim, se eu for me dedicar a uma clínica ou a um consultório particular, uma coisa minha, eu não vou dar conta de dar atenção para isso e para o que eu acho que é indispensável na minha formação como ser humano, que é a parte da espiritualidade, do projeto social, enfim. Eu não podia deixar isso de lado, né? Foi uma decisão que eu tomei também de não me envolver com clínica, não ter um espaço próprio a princípio, a não ser que eu tivesse como é que se diz, uma sociedade boa com pessoas que estivessem dispostas a tocar e compreendessem que eu tenho esse outro projeto social para o qual eu me dedico. Ou seja, você tocaria a parte, digamos, técnica da coisa, o colega ficaria com a gestão e o outro com marketing, por exemplo. Com marketing, exato. E o outro ficaria com a parte financeira, cuidando da parte mais
enfim, investimentos e tudo mais, né? Então, ou até hoje, para você ter uma ideia, eu ainda não tenho isso bem formatado na cabeça de se vou fazer ou não. Até então, a minha decisão é não. Eu prefiro atender numa clínica de alguém que me aluga uma sala e lá eu realizo os meus atendimentos sem problema, né? A minha agenda é uma agenda muito tranquila e, em geral, não dificulta a vida da clínica, né? Então, a gente consegue fazer uma parceria boa. Eu vi alguém mencionou ali, o Wilder, eu vi uma mensagem passando ali, falando que quando a gente não atende no SUS, a gente deixa de atender quem mais precisa. Não sei, a mensagem passou rápido, eu não sei se... Não atender no SUS não significa deixar de lado aqueles pacientes que mais precisam. E é exatamente isso, né? Era exatamente a minha posição com relação a isso, né? Eu achei que era o contrário que estava escrito, mas não, é exatamente isso. Essa ideia de que quando a gente vai para o serviço público, a gente está fazendo caridade, muitas vezes a gente está fazendo um desserviço. O contrário. É o contrário. A gente está prejudicando, deixando de dar a devida assistência, deixando o paciente muitas vezes insatisfeito e sem a melhora que poderia ter, e mais, prejudicando a nós mesmos, médicos, que muitas vezes, eu acho que esse desejo de trazer bem-estar, qualidade de vida e proporcionar melhor a cura, né, num conceito mais simplista assim, a cura das doenças é o que todo médico deseja. E eu acho que no SUS isso frustra muito o médico. Então, é prejudicial para ele também. Ele não consegue ter a satisfação de usar uma ferramenta que é formidável e, quando bem utilizada e aplicada, traz maravilhas, né? Então, eu acho que atuar no SUS hoje, na condição em que nós encontramos o Sistema Único de Saúde, é muito complicado nesse aspecto, tanto de satisfação ao cliente como de satisfação ao médico. Mas tem um outro ponto aqui, Sidney, que só rapidinho, Luiz. Só rapidinho. Eu não entendi qual que é a ferramenta. Eu não ficou... A medicina. A medicina. O médico tem uma ferramenta que é a medicina. É um instrumento. E é nesse ponto que eu quero ressaltar aqui. Às vezes, as pessoas ainda se identificam e muitas vezes dão o sentido para a vida com aquilo que elas têm e não com aquilo que elas são. Então, muitas vezes a pessoa fala, o senhor é médico? A minha vontade de responder é não sou médico. Eu sou Luiz Henrique. Eu sou esse cara que está falando aqui contigo, do quarto da minha casa, com os meus filhos brincando aqui do lado. Enfim, eu sou essa pessoa. Mas eu tenho uma ferramenta. Eu tenho um instrumento. Esse instrumento é a medicina. E, de uma maneira mais específica, a psiquiatria. Então, eu utilizo essa ferramenta para ajudar as pessoas. Mas eu não ajudo só por meio da psiquiatria, só por meio da medicina. Porque esse é o intuito meu, Luiz Henrique, enquanto pessoa. É por isso que eu me dedico também a esse projeto social, no qual tem uma escola gratuita para comunidades carentes, onde a gente atende famílias em situação de risco social, onde eu atendo também de graça várias famílias e crianças, enfim, até mesmo no consultório, quando não fora do contexto do consultório, atendo em casa, na casa da pessoa, conforme a necessidade dela. Então, ter a medicina como um instrumento não faz de mim quem eu sou. Na verdade, eu sou quem eu sou e tenho a medicina e a psiquiatria como instrumento. Então, a gente precisa também um pouco desconstruir essa ideia de que a gente só pode ajudar se eu for médico. Se eu for... Não é. A gente pode ajudar de tantas outras formas. Afinal de contas, lá na obra social onde eu atuo, tem outras tantas pessoas que não têm a medicina como instrumento e que às vezes fazem muito mais coisas do que eu mesmo consigo fazer, inclusive na minha profissão médica. Então, a gente não pode usar isso como desculpa, como o essencial ou necessário para fazer bem para as pessoas, né? Show. Eu tenho uma perguntinha. Tu trabalhaste com plano em algum momento da tua trajetória? Plano de saúde? Lá da residência médica, eu atendia plano de saúde. Mas mesmo assim, e isso eu ouvi ainda na formação médica, que eu deveria ter vagas reservadas para plano de saúde e vagas reservadas para particular. E que tinha que ter mais vagas. Isso foi o que eu aprendi na residência, Wilder. Isso um professor falou para mim. Luiz, quando você for montar seu consultório, você vai ter que ter 10 vagas para plano de saúde e 6 vagas para particular. O plano de saúde você atende rapidinho, libera, e aí depois você passa o tempo com o paciente particular, que está pagando mais caro, então ele merece... E provavelmente esse preceptor, ele aprendeu isso com o preceptor dele, que aprendeu com o preceptor dele. Provavelmente, né? Ele pode ter até, de repente, por conta da experiência dele, pensado que esse era o melhor meio, ou único. Talvez a forma
fosse adequada a ele, aos anseios dele, né, às vontades dele. Ou a Atendi. época dele também, né? A época dele poderia ser diferente da tua época. Mas aí, quando eu fui para essa clínica popular, que eu comecei a atender plano de saúde, eu via que as necessidades da pessoa não se mede por plano, por dinheiro que paga, não tem isso, né? Então, essa era uma ideia que foi uma ideia que eu rechacei de cara. Eu deixava a agenda aberta, eram 8 vagas, e nessas 8 vagas tinha vaga particular e plano, mas se enchesse de plano, 8 vagas de plano, eu atendia as 8 de plano. Se tivesse 2 ocupadas de particular e 6 de plano, eram 8 vagas. O que enchesse ali, eu ia lá e atendia, eu não tinha essa preocupação ainda. Só que o plano de saúde pagava, era 38, 39, se eu não me engano, era o que a clínica me passava. Não era o que o plano pagava, obviamente, né? A clínica me passava 38 ou 39 reais por atendimento que eu fazia. E aí mas eu atendia. Esse valor específico, ele nunca foi para mim o norte, nunca foi. Isso, como eu te falei, era uma coisa que eu observava. Eu pensava assim, será que isso está bom? Será que isso está satisfatório para mim? Financeiramente compensa também? Afinal de contas, não é só vir aqui e atender e tá tudo certo. Isso daqui precisa me dar sustento para minha família, né? E o dinheiro que eu recebo, ele não só serve a minha família, mas serve também a obra social que eu ajudo a manter. Então, não é o intuito não é enriquecer. O intuito é ter condições suficientes de manter a casa e manter o projeto social em paralelo. Show. Então, eu fui observando que era muito pouco que pagava o plano de saúde. E eu fiz uma conta rápida, eu falei assim, bom, eu faço aqui 8 pacientes, né, todo dia. Se eu começar a cobrar, de repente, 150 reais ou 120 reais, que eu acho que foi o primeiro valor que eu cobrei de consulta naquela época ainda da residência médica, isso 8 anos atrás. Falei, bom, então, se eu cobrar aqui 120 reais, eu vou ter talvez uma agenda cheia, porque é um valor acessível, as pessoas não vão ter tanta dificuldade para pagar a consulta, vão ter um atendimento de qualidade, independente de qualquer coisa, né? E eu vou ter um rendimento maior, ou seja, eu vou conseguir ganhar mais. E na época eu ganhava aquela bolsa da residência médica, só isso, e acho que eu dava ainda um plantão naquela época, eu dava um plantão à noite no pronto-socorro, e eu já estava com 2 filhos naquela época, então a minha situação financeira eu precisava um pouco mais. E aí, quando eu comecei a ver que eu podia fazer esse atendimento a um custo mais baixo e ganhar não só mais do que eu já estava ganhando naquela época, ainda ia poder parar a plantão, eu falei, cara, eu acho que é aqui, eu vou fazer isso. E comecei a testar. Chegou um mês que eu falei assim, ó, não vou mais atender 3 planos de saúde, eu vou atender só um plano de saúde, e era um plano que tinha poucos clientes, era assim, meio que de propósito, né, para dar uma freada mesmo na clínica e não dizer para ela que não ia mais atender o plano de saúde da clínica. E aí eu comecei a atender e vi que a minha agenda enchia. E aí começou a encher, 8 pacientes toda vez. Aí eu falei, ó, não vou mais atender plano de saúde e a minha consulta vai para 150 reais. Isso mais ou menos 1 ano depois. E é curioso, Wilder, porque eu divido a minha vida desse jeito. Eu faço a mesma coisa durante mais ou menos, pelo menos 6 meses, de 6 meses a 1 ano. Depois de 6 meses a 1 ano, eu consigo dizer se está bom ou não e se eu preciso mexer em alguma coisa. Então, deixa eu extrair aí mais algumas coisas, só para ficar didática aqui para quem está acompanhando a gente. Tu falaste aqui, ó, durante os últimos minutos, tu falaste de valorização profissional, de se valorizar como profissional, de não abrir mão do teu valor, que a gente já viu que foi criado lá antes da faculdade, mas que tu consolidou ali na faculdade, que é qualidade no atendimento e foco no cliente, foco no resultado do paciente, né? E aí depois veio o autoconhecimento, ficar se auto-percebendo, ficar parando para perceber não só como você estava se sentindo, mas como que aquilo estava impactando na tua vida, né? Não só na tua vida profissional, mas na tua vida pessoal, né? E depois, uma outra coisa extremamente importante que tu falaste agora, que é parar de vez em quando, a cada 6 meses, para olhar para trás, ver o que tu teve de resultado e pensar em novas estratégias para bolar para ter novos resultados diferentes, não é isso? É isso mesmo. Então, isso tudo, assim, de maneira muito empírica, né? Como eu te falei, eu não tenho médico na família. Eu ia te perguntar, tu fizeste algum curso de gestão, de marketing,
Não, um Atendimento particular. curso, assim, nessa acepção, eu nunca fiz, né? Mas desde que eu e você, particularmente, retomamos o contato depois da faculdade, aí você hoje é a pessoa com quem eu mais converso e troco ideias sobre isso. Mas esse período que eu estou te falando é um período anterior, né? Então, assim, lá na raiz do negócio, eu não tinha ninguém para me orientar ou dizer faz assim, faz assado. Até porque quem eu conhecia ou estava no serviço público ou era dono de clínica, era dono de serviço. Eu não conhecia ninguém na minha condição que pudesse dizer assim, pô, Luiz, eu fiz assim, faz e vai dar certo e vai ser bom. Eu não tive esse referencial. Então era Então, muito de... então deixa eu tirar outro insight, tá? Tu teve coragem, cara. Tu teve Ora, coragem. Tu teve coragem de lutar pelo teu ideal, pelo teu sonho, pelos teus valores, né? na verdade, Wilder, eu sempre fui muito determinado a essas coisas. Eu sou muito convicto do que eu quero. Se eu estou fazendo algo que é bom, eu não abro mão. Isso é uma coisa que eu sempre reforcei em mim mesmo. Eu nunca deixei de atender, por exemplo, um paciente que chegasse para mim e dissesse: doutor, eu não posso pagar a consulta. Eu atendia. Isso não era para mim motivo de não. Então volte depois, quando você puder, você volta. Isso não. E só para você ter uma ideia, eu acho que tem, eu nem sei porque eu não faço controle disso. Deve ter algum paciente aí que está devendo alguma consulta, mas eu não fico lá. E aí, você já pagou? E aí, como é que tá? Eu não faço isso, né? Como eu te disse, o meu foco é o atendimento. E fica na consciência da pessoa, pagar ou não pagar, voltar ou não voltar, enfim. E eu acho que uma coisa que favorece muito essa relação tranquila com os pacientes é um ponto que eu chamo honestidade, Sidney. Honestidade é uma coisa que eu sempre busquei na minha formação, como você viu, não era do meu feitio colar ou ficar estudando por slides, enfim, não era esse meu formato, minha forma de fazer. E hoje, quando eu estou com o paciente, eu sou honesto com ele. Então, eu explico o diagnóstico, eu explico o tratamento, eu oriento quais são as melhores formas de fazer, que outras coisas podem ajudar no tratamento, no acompanhamento dele, para que ele tenha uma vida tranquila, uma vida feliz, uma vida saudável. Então, apesar de ser psiquiatra, ter a psiquiatria como ferramenta, eu sou um ser humano e eu entendo muito a condição humana do paciente e a gente negocia até o tratamento, inclusive na prescrição. Eu não sou aquele, ó, você toma isso, tchau, vai e pronto. Não, a gente negocia. Podemos fazer assim? Quando não, a pessoa reclama e eu explico, olha, mas é preciso, se a gente não fizer dessa forma, a gente vai ter dificuldade. Então, eu estou preocupado com o ser humano que quer trabalhar, que quer cuidar da família, que quer cuidar da vida dele, que quer ir para a faculdade, né? Então, isso é uma coisa que eu sempre procurei. Então, quando eu estabeleci esse formato entre preço e tempo de consulta, na verdade, o que eu estava fazendo era atribuindo um valor ao tempo, não necessariamente a mim. Então, eu entendia que eu passava muito tempo dando uma atenção que era necessária, mas que eu ganhava muito pouco por aquele tempo. Que era o pensamento, mais ou menos, do colega lá, do preceptor, quando me orientou a atender rápido os planos de saúde. Ou seja, a relação que ele estava fazendo era justamente essa, de preço e tempo. Então, como paga menos, eu atendo mais rápido. Como paga mais, eu atendo mais demorado. Então, comecei a atribuir um valor por hora para o meu atendimento. Então, eu pensava assim, bom, se eu vou atender 8 pacientes, eu consigo atender 2 por hora. Se eu cobrar 120, 150, é R$ 300 a hora. R$ 300 a hora ia dar 1.200 no final de uma manhã, que era muito mais do que os plantões que eu fazia, de 12 horas. Então, eu pensei assim, Atendendo rápido, sem ter tempo para comer, sem dormir. plantão, né? Uma coisa muito mais sobressaltada. E uma pressão muito grande. Eu falei, não, e no consultório, tranquilo, Fazendo o que leve, você gosta. faço o que eu mais gosto de fazer, dá tempo de almoçar, dá tempo de ir para a residência, isso tudo ainda no tempo da residência médica, né? Quando eu terminei a residência médica, aí eu dei um pulo nesse custo da hora do atendimento. Afinal de contas, naquele primeiro momento em que eu ainda estava na residência médica, eu era estagiário, vamos dizer assim. Então, a minha hora era menor do que a hora do especialista. Então, quando eu terminei a residência médica, eu aumentei o valor da consulta. E procurei um outro lugar para preencher os horários que a residência médica ia deixar em branco. Então, fui para uma outra clínica. A partir dali, eu comecei a atender em 2 locais.
atendia de manhã num local e à tarde atendia em outro. Eu fazia 2 agendas assim, né? E aí a mesma coisa, botava 8 em um, 8 no outro. Isso daí, imagina, que aquilo que eu estava ganhando na residência médica, preenchendo esses outros horários, né? Praticamente triplicou depois que eu terminei a residência médica. E aí eu comecei a ser procurado de uma tal forma, um ano, mais ou menos um ano depois da residência médica, eu já estava sendo procurado a ponto das pessoas meio que exigirem uma vaga no dia. Não, mas eu quero a consulta para hoje e não ter vaga. Tipo, as pessoas, a minha agenda está cheia de manhã e de tarde, eu só ter vaga amanhã. E a pessoa, não, mas eu pago, eu quero hoje a consulta com o senhor, que é o senhor que vai resolver meu problema. E aí, quando essas coisas acontecem, é que eu penso assim, tá na hora de mudar um pouco. Peraí. Aí, Autoconhecimento. Parar hã? para analisar. Isso. Autoconhecimento, parar para analisar a situação e tomar Quando isso novas atitudes. acontecer, eu pensei assim, das duas, uma. Ou eu começo a perder paciente, a perder cliente, ou eu me reajusto para poder atender a esse público que também quer. Aí eu falei, não, vou me adaptar, vou me ajustar. O que que eu fiz? Um dos lugares onde eu atendia, eu aumentei para 2 vezes o valor da consulta. Isso ia fazer o quê? Fazer com que eu tivesse vaga todos os dias. Porque na outra, que era mais barata, as vagas já estavam saturadas. Nessa outra, que a consulta era mais cara, ia abrir mais vaga. Ou seja, o paciente que aparecesse querendo, ia ter. E aquele que tivesse, às vezes, numa condição mais urgente, que não tivesse vaga e conseguisse pagar, pagaria. Lembrando que eu nunca estabeleci o pagamento como regra absoluta de atendimento. O que acontecia de um colega ou outro ligar, aí, pô, Luiz, tem um amigo, pô, tem uma pessoa, tem um familiar, tem alguém que está mal, precisa de uma consulta hoje. Eu dizia, manda comigo lá no consultório hoje à tarde, por exemplo, lá onde é o particular, mas relaxa que eu não vou cobrar nada, manda lá comigo. Então, isso eu fazia, entendeu? Eu sempre fiz, faço até hoje, isso não mudou. Então, eu comecei a perceber que dava para cobrar mais pela hora de atendimento consequentemente, óbvio, isso ia impactar no meu orçamento, mas nunca impactou negativamente na qualidade do meu atendimento e nunca foi um critério para eu dizer assim, eu preciso aumentar, melhorar agora o meu atendimento, porque agora estou me pagando mais. Porque esse Pois é. pensamento eu já tinha antes mesmo de ganhar qualquer centavo, era um pensamento que eu já tinha na formação acadêmica. Então, eu já pensava lá atrás que eu tinha que prover um atendimento de qualidade e atender com qualidade aqueles que me procurassem. Então, a partir dali, eu comecei a ter certeza de que o melhor negócio para mim, pessoalmente, era não ter clínica, atender em 2 lugares, montar uma agenda mais popular, né, num preço mais popular, e uma num preço mais alto, que eu atenderia 2 públicos, e esse público de cortesias e descontos, enfim, pessoas que muitas vezes têm pacientes hoje que fazem todo o tratamento gratuitamente, que não paga nada, até a amostra grátis muitas vezes eu forneço. E esses pacientes, eles já estão ali numa posição, vamos dizer assim, estabelecida na minha agenda, então eles sempre têm vaga, eles sempre têm atendimento, eles não ficam para depois porque são cortesia ou porque vão pagar com desconto. Isso é uma preocupação hoje em particular, é uma preocupação muito maior, porque hoje eu tenho uma secretária pessoal, profissional, né? Uma pessoa que cuida da minha agenda profissional, e a voga dela é essa: você nunca vai deixar para depois um paciente grave e nunca vai deixar para depois um paciente cortesia. Se tem vaga, ele vai atender e, se for necessário, a gente encaixa. Então, isso ou seja, ela repercute aquilo que eu estabeleço. Beleza, cara, muito legal essa live aqui. Eu queria perguntar o seguinte: tu falaste que terminou a residência, foi para esses 2 locais e encheu tua agenda. Aqui tu atribui o fato de você ter enchido a tua agenda naquela época, ao que você atribui, por exemplo, estar com a agenda cheia hoje no momento de crise. E aí depois a gente entra nas outras perguntas. Por exemplo, tu utilizou sempre, como foi a tua maior estratégia de marketing, por exemplo? E a minha maior estratégia de marketing sempre foi o paciente. Eu não tinha, na verdade, eu acho que naquela época ainda da residência médica, eu acho que eu abri uma conta no site desses médicos de propaganda médica aí que oferecia um site gratuito lá, que assim, se alguém pesquisasse no Google, ia me encontrar. Era mais ou menos assim. Mas era só aquilo, eu não tinha nenhuma ferramenta de impulsionamento do marketing. Na verdade, o que até hoje o meu maior divulgador é o cliente, é o Boca a paciente. boca positivo. Boca a boca positivo. Então, a minha mãe se trata com o senhor e ela está muito bem. Ou então, foi um amigo que
caramba, doutor, eu vi aquele menino, hoje ele é outra pessoa, tá bem pra caramba. Eu falei, não, tem que ir lá com esse médico. Então, é muito mais o resultado do tratamento e a abordagem, né? E é engraçado, eu recebo médicos, recebo acadêmicos de medicina no consultório e muitos deles ressaltam isso. Cara, a tua abordagem é muito legal. Assim, principalmente quem já foi em outro psiquiatra, quem já teve contato com psicólogos, enfim, quando chega no consultório, percebe que é diferente, que tem algo de especial ali naquele contato, sabe? Tem uma enfermeira, uma grande amiga minha, Alessandra Júnior, lá do SESI Saúde, estou até devendo uma ligação para ela depois desse período de confinamento, não consegui mais falar com ela. Ela uma vez chegou para mim e falou assim, tem outro detalhe, eu dou meu telefone pessoal para todos os pacientes. O meu telefone particular pessoal, todos os meus pacientes têm. Porque quando se trata de acompanhar o tratamento, uma dúvida sobre remédio, sobre dose, sobre efeito colateral, sobre um efeito adverso até, a minha secretária não vai saber equacionar. Quem sabe equacionar sou eu. Então a pessoa fala diretamente comigo. Como todos os meus pacientes têm meu telefone ou alguma forma de entrar em contato comigo, seja meu Instagram, meu Facebook, meu e-mail, as pessoas se sentem como se fossem minhas amigas, sabe? Elas se sentem tão próximas a mim que essa enfermeira Alessandra Júnior falou assim, doutor Luiz, o paciente chega aqui botando a maior banca. Ele chega aqui, não, doutor Luiz pediu para eu vir aqui hoje, ele vai me atender hoje. Aí eu tenho que explicar para a pessoa que não tem mais vaga. E aí a pessoa, não, mas não pode estar aqui na folha, ó. É hoje a minha consulta. Aí ela pega e mostra na folha, mas ele disse para você agendar, você agendou? Aí não agendei. Aí viu? Então é por isso que não tem a vaga. Aí a pessoa mandava mensagem para mim, então ligava para mim na hora. Não, mas eu vou falar com ele aqui. E às vezes eu dentro do consultório, tá bom, eu vou lhe encaixar aqui. Ele falava com a enfermeira. Aí, pô, doutor, assim não tem condições, a gente não consegue administrar a sua agenda. Então fica encaixando, fica botando e tal. Então, assim, essa coisa da proximidade com o paciente, a gente remonta aquela ideia, Wilder, você é médico de comunidade de família, você sabe muito bem disso. Aquela ideia inicial do médico da família, o médico que cuida de todo mundo, né? E isso era uma coisa que me fascinava, era uma coisa que eu achava o máximo, assim, sabe? Quando eu dou meu telefone para os pacientes, eu me sinto assim, sabe? Eu tô lá. Então, qualquer coisa, qualquer dúvida, a pessoa vai mandar uma mensagem. E olha que interessante. Nossa. Qual é o maior medo do médico ao dar o telefone dele para os pacientes? Ser importunado, o paciente vai ligar de madrugada. Cara, isso é o que menos acontece. Na verdade, os pacientes têm um respeito tão grande, Wilder, que eles muitas vezes mandam mensagem já pedindo desculpa. Eles já mandam mensagem pedindo desculpa. Doutor Luiz, me perdoe, está mandando uma mensagem, incomodando. Responda quando o senhor puder. Não tem pressa, a não ser quando é algo urgente. Doutor, pelo amor de Deus, por favor, me ajuda, me socorre, me atende. Mas a grande maioria é nesse contexto de, quando o senhor puder, me responda. Então, eu mesmo me surpreendi no início, ainda lá na residência médica eu já dava meu telefone, inclusive para os pacientes da residência médica, que eram todos atendidos pelo SUS, eu já dava meu telefone, e isso também foi me enriquecendo de outros elementos que a residência não me dava, que era a relação com o paciente, a relação com a pessoa em sofrimento, né? De entender melhor, de ver formas até de abordar. Às vezes alguém me ligava, doutor, minha filha quer se matar, o que eu faço? Na hora ali por telefone, falando com a pessoa, orientando e tal, e dando uma teleorientação mesmo, né? Fazendo ali uma abordagem, psicoterapia breve, e a pessoa muitas vezes se acalmando, e aí passa comigo de manhã no consultório que a gente conversa melhor, e aí quando eu vi a pessoa estava lá no outro dia de manhã, ou seja, a gente tinha conseguido efetivamente salvar, orientar aquela pessoa naquela necessidade, né? Cara, eu quero te interromper para, de novo, extrair mais duas coisas. Primeiro, a gente, com o avanço da tecnologia, com a modernização da vida, a gente acabou realmente se afastando da boa relação médico-paciente, né? Então, com o avanço da tecnologia, principalmente na medicina, a gente acabou se afastando do paciente, né? E aí, muitas pessoas, inclusive muitos colegas, nos procuram no CVM para aprender técnicas de marketing, para aprender como atrair o cliente. E aí, no nosso curso, a gente bota isso como o último módulo. É o último módulo, sabe por quê? Porque a gente acredita exatamente nisso que você faz, que o que vai fidelizar e o que vai trazer novos e melhores e mais qualificados clientes é o excelente atendimento. É um atendimento de qualidade, é um atendimento humano, né? Então, a gente ensina, a primeira coisa que a gente ensina é isso, a como se aproximar de forma... E tem técnica para isso, né? Você, como uma pessoa próxima de mim, a gente
é uma das coisas que eu imagino que eu possa ter contribuído na tua formação, na tua carreira, na verdade, na tua vida profissional até agora. Não tenha E a dúvidas. segunda, e a segunda coisa que você falou é a questão do pós-consulta. Muitas vezes, cara, é muita ingenuidade nossa achar que uma consulta, mesmo que seja de meia hora, uma hora, a gente vai conseguir fazer com que o paciente sei lá, que seja de 20 anos, ou de 15, ou de 10, vai mudar todos os hábitos. Não vai, né? E vai deixar de tomar refrigerante uma conversa com a gente em uma hora. Ou vai deixar de fumar, ou vai deixar de fazer hábitos porque no fundo, a saúde tem a ver com hábito, né? E uma das coisas que a faculdade também, que a escola médica não ensina, é que a gente tem que aprender a lidar com o ser humano, né? E essa abordagem única de uma consulta é muita ingenuidade nossa achar que a gente vai resolver. Então é por isso que tu já faz, né, na tua conduta, na tua abordagem hoje, uma espécie de programa de acompanhamento, porque tu tem os pacientes têm o teu telefone, tu tem eles se sentem acolhidos, você dá esse suporte no pós-consulta, né? E não abandona, né? E a sua secretária está ali, né? Também perguntando se conseguiu a medicação, lembrando do retorno. Então, esse pós-consulta também é uma coisa que eu diria, e aí eu queria que tu me dissesse se faz sentido. Eu diria que é também um dos segredos aí, por trás do teu sucesso. Faz sentido? Na verdade, como eu não tinha uma estrutura vamos dizer assim, uma estrutura empresarial, que não é uma coisa de um grande grupo, mas uma estrutura, como eu te falei ainda agora, com a sociedade, com profissionais, né? Enfim, técnicos que pudessem fazer isso. Como eu não tinha, o que eu fazia? Uma coisa que eu sempre tive muita dificuldade foi de terceirizar as minhas palavras. A Bárbara, inclusive, a minha secretária, está assistindo a gente aqui, um beijo para ela. Ela sabe o quanto é difícil, às vezes, reproduzir o que eu gostaria de falar para um paciente. Que eu tenho uma forma pessoal, eu tenho um jeito meu de fazer que eu não sei se um robô conseguiria fazer. Mas talvez possa ser apenas uma prepotência minha de achar que eu sou insubstituível. Mas nessa coisa de ler as entrelinhas do sofrimento do outro e saber que palavras usar, eu acho que é difícil um robô fazer. Então, é o tipo de coisa que eu não gosto de terceirizar. Então, eu sempre preferi dar o meu telefone. Quando é uma situação assim, acho que a doutora ali perguntou alguma coisa nesse sentido, de que às vezes a pessoa quer uma consulta, como é que faz? Aí, para isso, eu criei um outro número, eu tenho um número profissional, vamos dizer assim, que é o número que fica com a minha secretária, e aí ela canaliza isso, né? Então, hoje, muito mais as pessoas têm ido a ela do que a mim. Até porque na minha rotina de trabalho não tem como ficar respondendo mensagem, atendendo telefonema, marcando consulta, eu não dou conta de fazer. Então, eu terceirizei só ela, mas quando é preciso fazer uma abordagem, eu digo, passa meu telefone, então pede para falar comigo e eu vou fazer essa orientação, né? Então, é muito difícil hoje, eu não sei se eu faria já isso, apesar de ser uma coisa recomendável, né? Terminou a consulta, 2, 3 dias depois, entrar em contato com a pessoa para saber se está tudo bem. Eu hoje não tenho mãos para isso e a minha secretária se vê limitada também porque a procura é muito grande, né? Então, o que eu faço? Eu deixo meu telefone com a pessoa e eu digo para ela, daqui 3 dias, daqui 5 dias, amanhã você vai me mandar uma mensagem dizendo como é que o seu familiar está, se ele conseguiu dormir ou não, se teve algum efeito colateral ou não. E aí eu vou administrando isso, né? A pessoa vai me mandando, são, obviamente, que numa agenda hoje diária de 16 pacientes, que é o que eu atendo num dia, não são todos que vão me mandar mensagem, não são todos que têm uma necessidade de uma pós-consulta, né? Muitos pacientes já me conhecem, muitos, inclusive, vão direto ao consultório sem falar comigo, e mesmo assim eu atendo, mesmo assim oriento, muitas vezes de uma maneira breve, mais rápida ali, mas esse pós-consulta, eu acho que eu comecei a fazer quando eu comecei a dar meu telefone lá atrás, sem saber que isso tinha esse nome e que tinha esse efeito tão positivo, né? E eu percebia que existia, de fato, esse boca a boca, porque muitas pessoas me mandavam as mensagens para o meu telefone pessoal dizendo: foi a minha amiga tal, que é sua paciente, que me deu seu telefone, eu queria marcar uma consulta. E aí eu entrava em contato com a clínica, entrava em contato com alguém. Aí hoje não, hoje, tá aqui o telefone da minha secretária, entra em contato com ela que ela agenda.
são duas coisas diferentes, né? Uma coisa é você ter um canal administrativo e outra coisa é você ter um canal técnico, né? O que a gente recomenda, por exemplo, é você, para todo paciente que você, por exemplo, que você feche um programa de acompanhamento mais intensivo, mais próximo, no teu caso tu faz isso com todo mundo, é uma das formas de fazer também, mas o que a gente recomenda é exatamente você estar ali num grupo com essa pessoa. Então, a pergunta é uma pergunta técnica, aí você responderia. Uma pergunta administrativa, você responderia. É uma pergunta que exige uma ligação, aí o médico entra e liga. Então, é uma forma de você até... Por exemplo, quantos pacientes, Luiz, devem estar abandonando, por exemplo, um tratamento para qualquer doença crônica hoje, porque o colega não está ali próximo, monitorando os efeitos colaterais, que são esperados, né? E aí o que acontece? Quando isso acontece, o paciente teve um efeito colateral, ele vai associar isso provavelmente ou ao remédio e aí, consequentemente, ao médico. Esse remédio que esse médico me passou não me faz bem. Então, eu sei também que uma das coisas que tu faz é entregar algo impresso para o paciente, para ele já tem ali algumas coisas, né, efeitos colaterais e tudo mais. Então, a gente sempre, você falou ainda agora, não vai dar em uma hora para a gente atender a todas as necessidades do paciente, né? Não dá, de fato não dá. Então, eu tenho uma folha padronizada, nessa folha eu passo uma série de orientações e informações e peço que o paciente leia depois em casa com calma, que aí as coisas vão voltando do que ele falou na consulta. Ah, então é por isso que o doutor pediu para fazer isso, fazer aquilo, então tá, vou fazer e tal, né? Então, dar por escrito orientações é uma forma de a consulta continuar após o tempo de atendimento. Ou seja, a pessoa ela continua ouvindo as minhas orientações mesmo depois e não tem que ficar fazendo o exercício de lembrar o que o doutor disse mesmo. Será que era para fazer ou não era? Está escrito na folha. Já está a orientação feita lá, né? Ter essa folha, ela também favorece. Com a data da próxima consulta, essa foi uma coisa que eu peguei do SUS, né, do nosso serviço de residência, que o paciente saía de lá com uma folhinha com a data da consulta dele. Ou seja, ele já sai do consultório com a consulta agendada, a gente já estabelece um compromisso com ele, dizendo, inclusive, que o tratamento dele é crônico, que ele não pode dar bobeira, que ele precisa dar continuidade certinho, porque senão pode dar ruim, né, o tratamento. Então, isso daí também facilita muito. Show. Eu queria avançar aqui para te perguntar uma coisa que eu acho que é uma das dores maiores, assim, uma das maiores dores dos colegas médicos hoje, que é o seguinte: como é que tu tem um faturamento alto e trabalha só particular e dorme todo dia em casa e tem tempo para cuidar da tua família? Depois tu fala quantos filhos você tem, quantos são seus, quantos você adotou e ainda toca um projeto social e ainda viaja e ainda faz cursos e ainda tem tempo para fazer live. Antes de falar o segredo, eu vou falar o contexto. Tá. Eu vou dar a resposta daquela... Depois você fala quantos filhos tem. Eu acho que é um ponto importante para falar agora, justamente a quantidade de filhos, né? Então, eu tenho 6 filhos, 2 biológicos, 4 adotados. Não tem diferença entre eles, tudo é filho. Tenho uma esposa que é muito presente, que cuida muito bem deles. Ela se dedica muito a isso. E eu acho que isso faz toda a diferença na minha carreira, inclusive. Afinal de contas, poder contar com uma pessoa que é parceira, que também cuida dos filhos e que divide com você essas atribuições da casa é muito bom. Então, eu chego em casa, por exemplo, depois de um dia de trabalho, eu tenho um monte de coisa para fazer da rotina da casa, mas que, não chega aos pés, muitas vezes, do que ela já fez, de coisas que ela já fez um dia inteiro em casa com eles, né? Hoje, por exemplo, nessa situação de confinamento, ela está o dia inteiro em casa, está em home office, eu estou no consultório, então ela tem tido muito mais contato e muito mais atividades com eles, né? Então, quando eu chego, eu meio que alivio a barra para ela, né? Vou dar conta de algumas coisas que ficaram pendentes do dia, mas isso para mim nunca foi um problema, nunca foi um peso. Eu sempre quis ser pai, isso é uma coisa que eu desde muito pequeno desejava, sempre quis ter família grande, e eu entendia que para eu poder ter isso, eu precisava estar aqui, não era uma coisa de vou fazer e a mulher que se vira, né? Enfim, então a gente tem uma parceria muito bacana, a gente se divide muito bem no cuidado com as crianças, né? Esse é um ponto que eu posso te dizer faz diferença, me deixa tranquilo. Um outro ponto que faz muita diferença também nesse contexto que você está mencionando, de como dar conta de fazer tudo, eu não sou aquele tipo de pessoa que quer abraçar o mundo, que às vezes parece que eu faço tanta coisa que eu quero abraçar o mundo. Não. Tudo aquilo que eu faço dentro da medida que eu posso. E como eu tenho muitas vontades de fazer tantas coisas bacanas, eu acabo pegando um pouquinho de cada e vou distribuindo isso nos meus dias, né? Então, por exemplo, atividade na obra social.
toda quarta de manhã eu dedico um horário para estar lá. E lá eu faço reuniões com diretores da obra, para traçar metas, enfim. Reunião, né? Administrativa e operacional. Nos outros dias, tem atividades, reuniões em outros horários, à noite em geral. E eu estou lá também presente, é 1 hora, 1 hora e meia, 2 horas no máximo. Os momentos que eu tenho para curtir com os filhos, eu dedico realmente a estar com eles, né? Assistir um filme, comer pipoca, tomar refrigerante, falar besteira, brincar, né? Tomar banho de piscina, joga para cima, enfim. Isso daí que são idades muito diferentes, cada um, obviamente, tem um gosto específico de atividades a realizar, né? Então, eu busco me dividir ali com cada um deles, fazendo um pouquinho com cada um. Você falou que eu sou um pai presente, né? Eu tenho menos presença do que eu gostaria hoje, na verdade. Eu gostaria de ter mais tempo com eles, né? Mas é muito mais uma ansiedade de pai do que uma necessidade real. E eu te digo isso com muita clareza, Wilder, porque hoje nós vemos, por exemplo, famílias sufocando os filhos, em vez de educando, amando e fortalecendo, né? Tem muitas coisas que os meninos precisam aprender a resolver. E eles vão resolver entre eles, conversando, discutindo, às vezes brigando, a gente chega lá e administra a confusão, mas eles precisam ter a capacidade também de gerir as suas emoções, de interagir melhor uns com os outros. Se o pai está o tempo inteiro ali, muitas vezes isso não acontece, porque o pai, ele cria... Aquele pai super protetor, né? Ele cria um ambiente de fiscalização que trava o menino, sabe? Então ele não fala as coisas que ele quer falar, ele não briga com o irmão como ele queria brigar, que ele logo vira para o pai. Aí, como toda hora o filho vira para o pai, pedindo ajuda, querendo alguma coisa, qual é a ideia que o pai tem? Que esse menino precisa de mim o dia inteiro. Então, na verdade, ele não precisa. Ele tem que ter os momentos em que ele vai se virar só, né? Então, desde que eu entendi que, na verdade, meu papel de pai, ele não é realizado 24 horas por dia ao lado do meu filho, que, na verdade, quando eu vou trabalhar, quando eu viajo, quando eu saio para jantar, quando eu deixo, inclusive, eles numa condição de ter que administrar um conflito deles sozinhos, eu também estou exercendo meu papel de pai, né? Então, eu consigo hoje fazer uma série de coisas que não só eu gostaria, mas que eles têm necessidade de fazer, e tem outras coisas que eu gostaria de fazer que eu ainda não posso. E aí eu vou me organizando, tentando me ajustar, e quando dá, a gente aproveita, né? A gente, por exemplo, faz uma viagem por ano, a família inteira, vai todo mundo, né? Uma dessas crianças que a gente tem, ela é cadeirante, tem uma série de necessidades físicas, inclusive de locomoção, e nem por isso a gente se priva de ir para um restaurante, de ir para uma pizzaria, de ir na sorveteria, de viajar de avião, por exemplo, ela vai com a gente. Então, a gente tem esses momentos em família. E muitas vezes as crianças cobram muito dos pais coisas que não são realmente necessárias. Por exemplo, por que eu consigo ter um bom faturamento e esse bom faturamento que eu tenho hoje ser distribuído entre família, obra social e tantas outras instituições e famílias que a gente ajuda de alguma forma? A gente estabeleceu aqui na nossa casa uma coisa chamada simplicidade. Isso é indispensável. Então, os meus filhos não têm os tênis mais caros, eles não usam roupas de marca, a gente não tem pretensão, a não ser na questão escolar, a gente gasta um pouco mais, eles estudam em escolas particulares boas, mas não é alimentado neles, apesar de estarem nessas escolas, o tênis a roupa tal, o celular, iPhone de última geração tem que ter. O único que tem celular aqui em casa, por exemplo, que foi herdado esse aparelho, é o meu filho mais velho de 16 anos. Ele não tem um telefone novo, né? E ele não ganha telefone todo ano, de aniversário. Não tem isso. Só ele tem telefone. Os outros de 12 para baixo, nenhum tem telefone. Aqui em casa nós não temos tablets. Os computadores que nós possuímos são meu e da minha esposa. A gente usa muito mais profissionalmente e para obra social. A gente não tem hábitos como jogos e outros entretenimentos pelo computador. Nosso computador é usado particularmente para isso, aqui para trabalho, para interação profissional e na obra social, né? Então, a gente estabeleceu com eles, com as crianças, uma rotina de simplicidade. A gente busca almoçar todo dia, todo mundo junto, jantar todo mundo na mesa, fica todo mundo lá, conversa, bate papo, ri, brinca, chama atenção, não está se comportando direito, enfim. A gente procura isso, a simplicidade. A nossa casa, por exemplo, ela não é uma casa luxuosa, é uma casa grande, comporta todo mundo, mas não é uma casa que tenha tantos gastos, que a gente não fica também gastando metade do nosso orçamento
para manter a casa sempre bonitona, porque as pessoas vêm aqui. Não. E todo mundo que conhece a gente sabe que a gente adota esse estilo de vida, que é um estilo de vida mais simples. Então, o nosso sofá não é cheio de periquetês, a nossa casa, a nossa sala não é cheia de gueri-gueri, a gente não tem a televisão 12K de última geração. Não, a gente não trabalha... Encurvada? Aquela encurvada? Como assim tu não tem a encurvada, cara? Não tem aquela tela encurvada, né? A gente não tem. Então, a gente não tem essas coisas. Com o carro, por exemplo, a gente não troca de carro todo ano, a gente não tem o melhor carro. A gente tem o carro que precisa, a nossa família é grande. Então, a gente tem um carro de 8 lugares, que comporta todo mundo, né? Temos uma picape porque ajuda na obra social, receber doações, materiais, enfim. Então, a gente procura sempre o que é realmente necessário, aquilo que a gente precisa. Então, a gente não fica gastando e não faz um faturamento para esbanjar e nem para ter além do que a gente precisa, até porque a gente está educando 6 crianças que elas precisam crescer entendendo que a vida pode ser simples, né? Então, não existe aqui uma pressão de que tem que ganhar tanto, de que tem que ser isso, tem que ter aquilo. Esse tipo de pressão a gente não costuma fazer aqui, a gente conduz as crianças de maneira muito tranquila. Então, vamos lá. Vamos lá. Então, deixa eu extrair mais insights aqui. Eu falei que essa live ia ser valiosa. Uma coisa que tu falaste em relação ao tempo, né? Então, tu disseste que para tu poder ter tempo, tu tem prioridades. Tu estabelece essas prioridades e tu organiza essas prioridades de acordo com os dias da semana e os horários que tu tem do dia. Então, isso te dá tranquilidade para você não ficar correndo, para você não ter que ficar atropelando. Então, a organização do tempo tem a ver muito com prioridade mesmo, né? Então, então isso remonta tudo realmente ao que você falou, aos seus valores, né? Os seus valores de tipo, eu quero ser um pai presente porque eu quis ser pai. Eu vou dizer não para a vida de plantão, eu vou dizer não para essa vida louca de muito trabalho. E eu prefiro, aí entra o segundo insight, eu prefiro ter uma vida simples, confortável, onde eu não preciso vender meu tempo, abrir mão de estar com meus filhos, tendo tempo de qualidade, né? Dando, quando realmente necessário, parar para ter uma conversa com eles, para quando o filho chegar dizendo, pai, eu quero um tênis Nike porque o meu coleguinha da escola tem tênis Nike, você ter tempo para poder ter uma conversa com ele, aquelas conversas valiosas que ele vai contar para o filho dele, que vai contar para o neto dele. Isso, para mim, é ser pai presente, né? É você realmente ter a possibilidade de fazer isso. É você ter a possibilidade, por exemplo, de escolher fazer uma viagem com todo mundo, com organização, né? Então, esses 2 insights, né? E aí tudo tem a ver com prioridade, né? Então, hoje eu mandei um e-mail para a nossa lista de médicos, eu e o Arthur, a gente mandou um e-mail falando assim, ó, a gente está em Covid, realmente. É um momento de crise. Isso é inegável. Está todo mundo realmente no mesmo barco aqui, né? Uma crise de saúde, uma crise política, uma crise econômica. Mas a questão é, às vezes, Luiz, aí os colegas estão falando assim, poxa, eu queria tanto entrar no curso de vocês, eu queria tanto ter acesso a isso, mas só que nesse momento eu não posso. E tá tudo bem, a gente respeita isso. Só que quantos colegas estão com um carro de 100 mil na garagem? Quantos colegas estão pagando uma cobertura? E ele mora no apartamento e está pagando a segunda cobertura. Quantos colegas estão com esse tênis Nike aí para cada um dos filhos? Quantos colegas estão com iPhone 11 para cada um dos filhos? E tá tudo bem, não estou aqui para julgar não, mas a questão é, muitas vezes a gente não tem prioridade sobre o que realmente é importante. E aí tem um livro que ele basicamente ele não mudou minha vida, porque eu já tinha mudado a minha vida antes dele, mas que eu recomendo para todo mundo, que chama Essencialismo. O essencialismo, a filosofia do essencialismo é isso. Não tem a ver com apologia à pobreza. Você não é um cara pobre. Você é um dos caras mais ricos que eu conheço. Por quê? Porque a riqueza é algo que tem a ver com seus valores, meu amigo. Ontem a Carol, que foi a outra colega que participou da live, falou assim, eu ressignifiquei o que meu pai me disse, que eu tinha que dar o dobro para os meus filhos. Eu ressignifiquei em vez de dar coisas, eu ressignifiquei para tempo. Porque eu não tive o tempo, por exemplo, que eu queria ter dele. Porque na época a prioridade dele era essa. E tá tudo bem. A questão é, o que é prioridade para você? E aí entra a questão do autoconhecimento, que você tanto falou aqui, que eu quero destacar de novo. Né? Não existe certo ou errado. Né? Tipo, não é porque a gente tá falando aqui do tênis Nike. Pô, se o teu sonho é ter um tênis Nike, cara, trabalha para isso. Compra isso. Tipo, agora realmente teu sonho é ter um tênis Nike? Porque se não for, não vende o teu tempo para ter um tênis Nike.
E aí, se teu sonho é viver de atendimentos particulares e tu tá tendo a oportunidade de ter acesso a um grupo, não a uma estratégia, a um grupo, enfim, se tu tem, aí a gente falou, se tu tem muitas vezes uma bicicleta parada, como eu tenho, eu tinha, né? Vendi. Eu tinha uma moto parada de 40 mil, vendi. Eu tinha um apartamento que eu não precisava, vendi. Eu tinha uma parada em Orlando que eu ia usar quando? Vendi. Não preciso disso, cara. E isso tudo, eu trocava tudo isso por quê? Por tempo de trabalho, por plantão, trabalhando para os outros. Eu aproveitar aqui, porque a gente está no momento de entrevista aqui, mas e aí eu queria que você falasse um pouquinho disso. Além de meu amigo, você é meu médico também. E um belo dia lá atrás eu cheguei para você achando que eu estava com burnout e o que você disse foi o quê? Cara, o que você tem não é burnout. Você está insatisfeito no local que você está infeliz no seu trabalho. E eu mais. E ele, não tem mais, cara. Vai atrás do teu sonho. Vai atrás do teu sonho. Porque é muito fácil, né, Luiz? É muito conveniente estar no serviço público ou num local que você ganha fácil dinheiro e você vende o seu sonho, né, cara? É muito conveniente. E você diz, cara, como é que você ganha dinheiro lá? Eu falei, trabalhando. É claro que no serviço público a gente trabalha muito menos. E é muito menos cobrado, e é por isso que o serviço público é o serviço público como é, infelizmente. Não estou fazendo juízo de valor do serviço público, estou falando da minha experiência. E aí o Luiz falou para mim assim, cara, então por que tu não trabalha e ganha teu dinheiro fora do serviço público? E aquilo foi uma das coisas que girou também na minha cabeça, e eu estou aqui hoje falando isso. E eu queria que tu comentasse, sem precisar citar nomes além do meu, quantos colegas médicos têm chegado para te procurar pedindo ajuda nesse sentido? Como é que você tem visto isso, né? Esse excesso de médicos adoecendo, perdendo relacionamentos, perdendo a saúde mental. E se realmente você concorda com isso que eu estou falando, se isso tem a ver com... Enfim, qual é a tua posição sobre isso? Aquela ideia do custo hora, né? Do valor da hora. Depois de um tempo eu comecei a pensar assim que se eu conseguisse, por exemplo, trabalhar 15 dias e folgar 15 dias do mês, fazendo uma relação temporal mensal, eu conseguiria, por exemplo, trabalhar 15 dias e nos outros 15 dias viajar, curtir com a minha família e tal. Teve uma época da minha vida que eu pensei em fazer isso, né? Mas assim, não era o meu desejo, não era o meu sonho. O que eu queria, o que eu pensava ali naquele momento, era ainda na questão de dedicar tempo para a família. Só que eu comecei a perceber que, cara, para mim, não dá certo trabalhar 15 dias enfurnado, esquecendo tudo, porque a vida ela é contínua. Os meus filhos não vão adoecer nos 15 dias que eu estou fora, que eu estou fora do trabalho. Uma necessidade urgente não vai aparecer nos outros 15 que eu estou fora, né? Então, na verdade, o que eu precisava fazer era isso que você falou, priorizar e administrar melhor o meu tempo, dividir melhor o meu tempo, né? Óbvio que uma coisa ou outra mais urgente, mais grave aparece e desfaz ali aquela programação. Mas se você tem mais ou menos um programa desenhado para o seu mês, você consegue se administrar para fazer tudo aquilo que você quer fazer naquele mês. Muitos médicos não conseguem fazer isso por causa de plantão. Quando não, é por causa de tudo aquilo que você falou ainda há pouco, os bens materiais que consomem todo o dinheiro dele. Ou seja, não é ele que está consumindo dinheiro, são os bens materiais. É a gasolina do carro, é a manutenção do carro, é a manutenção da casa, é a taxa de condomínio. Ou seja, é uma série de coisas que estão gastando o dinheiro dele. Aí ele vai chegar no momento em que ele pensa assim, o meu valor hora precisa ser mais alto, ou eu preciso trabalhar mais. Como não dá para ter um valor hora muito alto, ele automaticamente opta por trabalhar mais. Só que trabalhar mais significa não ter condições de usufruir daquilo mesmo que ele compra. E isso traz insatisfação para o indivíduo, né? Ele sofre com isso. E curiosamente, é o mesmo argumento que se usa para jogar na cara dos filhos, às vezes na cara da esposa ou do marido. Vocês têm tudo e vocês ainda estão insatisfeitos. E aí ele leva o tapa na cara quando ele ouve assim, a gente tem tudo, mas não tem o senhor aqui com a gente. Né? Ou seja, eu preferia não ter o ar-condicionado no meu quarto. Eu preferia ter o senhor dormindo aqui comigo. Né? Então, tem até aquela tirinha lá, né, que o filho junta uma grana. Primeiro ele pergunta, pai, vamos brincar. Aí o pai fala assim, não, eu não tenho, tenho que trabalhar, meu filho, preciso trabalhar. Aí depois, pai, vamos brincar, não sei o quê.
pai, preciso conversar. Não, não posso, tenho que trabalhar. Aí na terceira ele fala assim, pai, quanto custa a sua hora? Aí ele fala, minha hora custa tanto. Aí na quarta tirinha ele volta assim, pai, tá aqui, ó, o valor da sua hora. Você pode brincar comigo agora? É Aí forte rasga isso, o né? coração, né? Pô, até tá doendo aqui agora. Rasga. Só de Eu já pode pensar, desligar a live e abraçar minha já filha. caiu uma lágrima. Já caiu uma lágrima aqui, né? Pois Então, na é. verdade, esses valores é que estão invertidos, né? E aí, até um tempo atrás, eu falava muito do valor da consulta. O valor da consulta, a gente recentemente trocou uma ideia sobre isso também. Eu comecei a falar em preço da consulta, porque o valor não é o número não é o valor que a consulta tem, né? A consulta tem um outro valor, ela tem um impacto na vida do indivíduo que muitas vezes não tem o que pague, né? Então, o preço é aquele preço que está estabelecido. E aí, quando eu comecei a olhar para esse preço, né, para esse dinheiro que vinha, como algo que a pessoa, inclusive, quando se beneficiava, até me agradecia e fazia questão de pagar, eu falei, cara, então peraí, então realmente esse dinheiro que chega, ele tem um valor. E esse valor não pode se perder no carro, na casa, na roupa, no tênis, ele tem que ser transformado em outros valores. E aí é quando então eu passo uma parte do que eu ganho para a obra social e ali isso se converte em benefícios para famílias e tudo mais. Aí você me veio com a definição de honorário, né? Que realmente faz todo sentido. Ou seja, a pessoa paga a honra, né? Ela se sente honrada por ter recebido o seu serviço e você, de certo modo, se honra por ter prestado bom serviço. Então, é muito mais um honorário do que um preço e um valor, né? Por isso o nome é honorário. Então, eu acho legal essas mudanças de perspectiva, né? Seja uma programação neurolinguística, seja uma percepção mais analítica da vida, mas é porque, de fato, quando a gente olha para as coisas de uma outra forma, a gente começa a agir de forma diferente também, né? E, consequentemente, começa a ter tudo aquilo que a gente sempre desejou, que é tempo, tranquilidade, equilíbrio, serenidade e satisfação com tudo aquilo que a gente faz, que, numa outra palavra, talvez resumindo de maneira bem simples agora, satisfação é igual a felicidade. Então, muitos médicos, quando me procuram no consultório, e até mesmo estudantes de medicina, eles falam de sobrecarga de trabalho, falam de falta de condições de trabalho, quando não, falam até mesmo de situações pessoais, familiares, né, que surgem por conta da sua rotina de trabalho. Isso daí é a regra geral. Tem pessoas que aparecem mesmo com outras questões, né, mais de doença mesmo, mais do que simplesmente uma decisão errada, uma tomada de decisão errada, no contexto da pessoa, né? Esse certo e o errado não é na minha perspectiva, né? Muitas vezes eu entendo, procuro entender a história do profissional ali da pessoa e tento mostrar para ela o que ela mesma está fazendo. A pessoa, não, mas estou fazendo isso? Aí você está fazendo, né? Como a gente teve aquela conversa lá atrás. Mas não tem o certo e o errado, tem o que eu posso e o que eu não posso, o que eu dou conta e o que eu não dou conta. Isso é de cada indivíduo, né? Então, muitas vezes a gente acaba entrando um pouco nesse mérito, eu acabo falando de como foi o meu início de profissão, como é que eu consigo hoje ter uma vida profissional estável, ter uma boa remuneração, e aí troco uma ideia com um médico ali, com um colega, às vezes ele, eu não tinha pensado assim, acho que vou tentar fazer também, e a gente se surpreende quando muitas vezes a pessoa faz pequenas mudanças e isso já tem um impacto muito positivo na vida e na qualidade de vida da pessoa. Então, mudar mesmo esses paradigmas, né? Essa interpretação da vida, vamos dizer assim, eu acho que esse é o grande segredo, Wilder, de eu conseguir fazer tudo isso, ter um bom rendimento financeiro. Hoje, por exemplo, eu estou aqui disposto a falar algumas coisas mais pessoais, né? Eu não gosto muito de falar, você sabe muito bem disso, tanto que eu não posto foto da família, não gosto de postar nada muito pessoal meu, até pelo teor da nossa conversa. Acho que é legal falar um pouco disso, principalmente para outros colegas médicos. Eu hoje, por exemplo, consigo fazer 2 viagens internacionais por ano. Numa delas eu consigo levar uma parte dos filhos e isso não se converte em prejuízo financeiro. E até isso tem um valor cultural, um valor afetivo, de novas experiências, de convivência, né? Da gente poder, às vezes, ter momento com um determinado grupo de crianças. A gente tem crianças em 3 faixas etárias aqui, então às vezes a gente viaja com os do meio, viaja com os mais novos, viaja com os mais velhos. Então a gente tem ali aquele momento em que a gente vai conseguir interagir de maneira mais personificada até, né? Atendendo a uma necessidade específica
de cada grupo etário. Eu consigo fazer viagens nacionais. Todo mês eu faço uma viagem nacional. E muitas delas de 2, 3 dias, seja para congresso, seja para um curso, seja para alguma reunião da minha religião. E, em geral, eu aproveito o local. Então, eu tiro um dia ou um momento da viagem para ir num restaurante bacana, para conhecer um monumento, ir num museu, enfim, às vezes participar de um show, ir para alguma coisa que esteja ali naquele contexto. E tudo isso sem aquele sofrimento, sabe? De culpa, de meu Deus, eu estou gastando e não vai ter, e de... Eu Vou não ter que deveria dar estar aqui tantos gastando porque plantões quando eu voltar. não, isso não. Não tem essa preocupação de ter que fazer agora uma carga horária X, de ter que repor a agenda, de ter que... Não. Na verdade, hoje eu consegui estabelecer a minha vida para aquilo que eu ganho. Acho que é, um segredo também, né? Muitas vezes as pessoas gastam além, como você falou ainda agora, né? Além do que é possível gastar. Hoje a gente consegue ter uma vida equilibrada, sem grandes apertos, né? Apesar das crises, tanto a crise financeira como essa crise atual, né? Graças a Deus, a minha profissão e a minha atividade me permite continuar trabalhando, ela é vista como uma atividade essencial, então eu não parei em nenhum momento. Entretanto, o cliente, que é o consumidor do meu serviço, ele deixou de ir para a clínica, né? Então, passei mais ou menos umas 3 semanas com dificuldade de atender os pacientes. E hoje, com essa coisa mais da telemedicina, as pessoas confiando mais também, a gente não tem muito hábito de usar a internet no Brasil para serviço, a gente usa muito mais para entretenimento, né? E passatempo. Então, hoje as pessoas estão começando a olhar para isso de uma outra maneira, até se entregando mais à telemedicina, aceitando melhor isso. Então, além do serviço presencial que hoje eu ofereço, e a minha agenda já voltou para o que era antes, já está hoje estabelecida, eu tenho ainda uma agenda extra que eu tento encaixar ali. Hoje, por exemplo, eu consegui fazer uma agenda extra de telemedicina, apesar de ser um feriado, né? Mas como hoje é dia do trabalhador, dia do trabalho, eu falei, não, hoje eu vou trabalhar. Cara, isso é uma das coisas que faz também na minha cabeça, na minha opinião, a diferença também na sua vida. Você tendo realmente o objetivo de ajudar as pessoas, você não mede esforços. Eu queria, agora, Luiz, até na questão da telemedicina, você ter uma boa relação médico-paciente, um vínculo de confiança, isso ajuda. Você me confidenciou que o grosso dos seus pacientes hoje da telemedicina são quem já eram seus clientes, não é isso? Então... Hoje bem mais, inclusive, está aparecendo cada vez, né? Hoje mais. Eu já fazia atendimento de telemedicina antes, mas era para os meus pacientes, aqueles que saíram de Manaus, foram para outros lugares. Eu tenho pacientes na Itália, pacientes na Espanha, na Inglaterra, brasileiros que vêm aqui de vez em quando, passavam por consulta presencial e depois a gente mantinha essas consultas à distância, né? Agora não, agora tem que fazer mesmo a procura dos pacientes de primeira vez. Uhum. Show. Luiz, é o seguinte, para a gente finalizar aqui, eu queria saber o seguinte. A gente estava numa conversa recente, a gente viu que no intervalo de tempo de 1 ano, de uma conversa nossa, tem uma coisa engraçada, né? A gente estava conversando lá no passado, 2019, e aí hoje a gente foi ver aquela conversa e viu que teu faturamento dobrou em 1 ano. Eu queria que tu me dissesse qual o impacto, que uma das coisas também que você avançou nesse tempo também foi investir mais em marketing, contratou a secretária, enfim. Tu tomou algumas medidas que deu esse up. Aí eu queria que tu falasse talvez 1 ou 2, enfim, quais foram essas ações que mais impactaram no resultado que você está tendo hoje, assim? Uma delas foi exatamente essa que você falou, foi a contratação da secretária. Isso para mim foi essencial, porque eu perdia muito paciente, porque ligavam para a clínica, não conseguiam atendimento. Quando não ligava a secretária, em alguns lugares atendia, dizia que eu estava viajando, que não tinha vaga. E aí hoje eu consigo, por exemplo, vamos supor, agora que eu estou reestruturando a minha agenda, amanhã, vamos supor, amanhã não tem ninguém agendado. No dia eu encho a agenda, por quê? Porque tem a secretária, então ela vai marcando. Quando eu vejo, eu vou para lá sem ninguém, atendo um, quando eu vejo tem outro, quando eu vejo tem outro, quando eu vejo tem outro. Se dependesse de mim lá, para ficar recebendo ligação e atendimento, né, agendamento, eu não conseguiria manter a minha agenda cheia, como eu estou conseguindo fazer hoje. Então, esse foi, para mim, um dos grandes promovedores dessa mudança, né? E tem mais ou menos 6 meses, foi em outubro do ano passado, que ela começou a me auxiliar, né? Então, essa contratação da secretária realmente fez uma diferença enorme, assim, né? Preenchimento da agenda.
porque só com o serviço das clínicas eu não dava conta. O marketing, ele agora está começando, então eu ainda não consigo muito mensurar o efeito disso na prática da agenda. E eu não sei se eu vou conseguir mensurar isso de uma maneira tão objetiva assim, porque como minhas agendas já são cheias, e eu não busco por meio do marketing a convocação de paciente, né? Eu não tenho esse objetivo. O meu marketing é um marketing educativo. Então, eu procuro muito mais informar e orientar do que fazer propaganda do serviço que eu presto, né? Para que a pessoa me contrate ou vá lá comigo. Enfim, eu não tenho essa veia no marketing, né? Então, faz o que a gente defende, que é o marketing de conteúdo, um marketing que ajuda, um marketing que educa, não é isso? Isso. Então, o marketing que realmente funciona para mim é o boca a boca, é o que tem dado certo. Né? Boca a boca positivo, que você comentou. Mas essa questão, acho que foi um ponto importante. E um outro ponto importante também, que fez com que o meu faturamento aumentasse, foi o aumento dos honorários de consulta. Né? Então, eu consegui manter uma quantidade de pacientes na agenda, eu não aumentei a minha quantidade de pacientes na agenda. Teve uma época, ainda no ano passado, que eu tentei trabalhar de 7 da manhã até 2 da tarde, 3 da tarde. Então, eu fazia um turno mais ou menos matutino, né? Só que eu sou um cara que gosta de dormir. Eu percebi que para mim isso era muito ruim, cara. Ter que acordar cedo demais, para ir muito cedo para o consultório, né? Então, hoje eu estabeleci a minha agenda a partir das 9 da manhã, hoje que não está tendo aula, né? Porque os meninos estão indo para a escola, mas eu estabeleci minha agenda das 9 até as 17. Isso dá 8 horas, mais ou menos, de atividade diária, né? Mas aí, quando eles voltarem para a escola, e em geral deixo uma parte deles na escola, aí eu volto para mais cedo, e aí saio mais cedo também, por volta das 3 horas da tarde, que é a minha intenção, né, com o trabalho é sempre ter essa folguinha na parte da tarde também, para ter momento com eles, parte da escola, às vezes sair para fazer alguma coisa, dar uma volta com eles, depois voltar e fazer outras atividades que à noite eu acabo realizando. Então, esses dois elementos foram os que mais contribuíram, que eu consigo ver, para o aumento do valor do preço, né, do honorário de consulta e a secretária. Pois é, tu tem algumas ações de marketing que eu acho que eu considero interessante, que são, claro, o primeiro marketing boca a boca, porque é um resultado do trabalho, esse é o principal, mas tu tem a questão das palestras que tu faz, tu tem a questão do teu horário na rádio, e mais recentemente tem a questão do marketing digital na internet. Então, muitas vezes os colegas, voltando de novo para aquela questão de, não, a tecnologia e tudo mais, depende do teu nicho, depende da tua cidade, depende do teu público-alvo, né? Depende... Então, o marketing digital, ele pode sim ser uma ferramenta extremamente potente, mas dependendo do local, a rádio é uma coisa interessante, as palestras... Mas aí, por exemplo, você vê assim, essa coisa, a palestra eu acho que sim, acho que é uma coisa que realmente facilitou me projetar, me apresentar socialmente. E tu não faz isso como estratégia de marketing. Eu estou falando isso porque tu não considera isso marketing. É isso que eu ia te falar. Eu não uso isso como um recurso pensado no intuito de eu vou aparecer, né? A própria coisa da rádio foi um negócio assim muito natural. Eu nem me lembro exatamente como foi que começou, mas a ideia era fazer dar uma entrevista por um assunto qualquer, e aí depois dessa entrevista o apresentador virou para você: não quer fazer um artigo para mim semanal aqui? Você vem aqui e fala de saúde mental, pode ser? Eu falei: cara, pode, beleza, legal, mas assim, também o intuito de sempre de educar, né? Pois é, o dar e receberás, né, meu amigo? É a lei da semeadura, que é o que está por trás também do que a gente recomenda com marketing digital. Que tudo que você faz, por exemplo, na sua consulta, na entrevista da rádio, na palestra, você pode usar e colocar na internet para melhorar a vida das pessoas, para ajudar o máximo de pessoas possível, né? Tanto é assim que, por exemplo, eu não monetizei ainda isso, né? Eu não dou entrevista cobrando, eu não faço artigo para a rádio. Hoje eu tenho 2 horários na rádio diário, na terça-feira de manhã e outro na quinta-feira à noite. Eu não cobro para participar, eu não ganho, né? Não tenho um retorno financeiro com isso. As palestras, a grande maioria das palestras são gratuitas, eu não cobro, a não ser quando é uma aula numa faculdade. Tipo, o professor quer que eu dê uma aula ou participe de um seminário, uma coisa assim, aí muitas vezes a gente acerta um valor e tal, mas
a grande maioria, e eu encampei de maneira muito forte na campanha de prevenção do suicídio. Então, hoje eu faço muitas palestras com esse tema, né? Em geral, nesse tema, eu realmente não cobro. Não, isso não virou ainda. Tanto, eu acho que talvez por isso até eu não cobre, porque eu não vejo isso como algo comercial, mesmo que tenha um valor de marketing, né? Para mim é muito mais a minha contribuição social, aquilo que eu posso fazer com a ferramenta que eu tenho para ajudar as pessoas de uma outra forma, né? Então eu não me prendo no consultório. Engana-se quem acha que eu estou só lá recebendo pela consulta e pronto, né? Então, legal você ter trazido isso aí, porque realmente é um outro instrumento que eu utilizo para ajudar também. Tem uma frase de um dos meus mentores que ele fala assim, ó, que é o Flávio Augusto da Silva, que eu já falei, acho que a gente já falou umas 5 vezes nessa maratona aqui. Ele fala assim, ó, quando a gente foca as nossas ações no nós, o nosso eu é recompensado. Quando a gente foca as nossas ações no nós, no todo, no coletivo, o nosso eu é recompensado. Isso exemplifica o que você faz. Cara, vamos lá, chegando aqui ao final. Luiz, se você pudesse dar um conselho para ti, um único conselho, para ti recém saído da residência, qual que seria esse único conselho? Pensando na questão médica da coisa, da carreira médica. Se fosse eu olhando para um outro residente, talvez. Eu quero para os outros que eu quero para mim. Eu daria as orientações no sentido de prioriza o ser humano a qualquer outra coisa. Isso, para mim, é o que tem mais valor. O dinheiro é uma consequência do meu trabalho. Se eu não trabalho bem, eu não ganho. Se eu trabalho bem, e eu não me admito, por exemplo, como já aconteceu em algumas situações em que eu perdi, né? Eu sou ser humano, eu até fiz uma postagem numa outra época, num outro momento, se médico podia chorar, né? Só de lembrar disso a minha voz embarga. Mas eu já tive perdas, eu não só tive vitórias na minha carreira médica, né? Já perdi paciente para o suicídio, já perdi pacientes que morreram, às vezes, por conta de um efeito colateral de uma medicação que eu passei. Isso já aconteceu. Coisas que eu não pude controlar e evitar, apesar de saber dos riscos que alguns medicamentos possuem. Mesmo tendo explicado para as famílias, eu sempre explico quando eu entro num contexto como esse, que o remédio pode trazer algum prejuízo, que talvez fosse importante internar o paciente. A família muitas vezes não quer internação. A gente quer ajudar e sabe do risco que corre. Afinal de contas, nós escolhemos essa profissão, né? Então, nesses momentos em que eu vejo que eu perdi, o meu intuito é sempre devolver o que a família gastou. Eu não quero o dinheiro, né? E aí eu passo a ter um comportamento compensatório, que é o de tentar ajudar ainda mais aquela família, tentando reparar, mesmo que eu saiba que eu não tenha tido a culpa máxima da coisa, mas eu me coloco numa posição mais humana. Eu desço do meu papel de médico e coloco como um ser humano, e isso aproxima. E é curioso como essas famílias têm um carinho enorme por mim, muitas vezes me tratando como membro da família, né? Então, isso vale mais, o ser humano vale mais que qualquer outra coisa. Então, se eu pudesse dar um conselho para os médicos, valorize a pessoa. E quando eu falo valorizar a pessoa, eu digo, valorizar ele mesmo, valorizar a família, valorizar os clientes. Beleza. Cara, a última pergunta, e aí eu não sei se tu vai usar a mesma frase ou vai usar outra, agora eu quero estender não só para os médicos. Se tu pudesse se pudesse colocar uma frase, um outdoor gigante, assim, para o mundo todo ver, qual frase tu colocaria? Caramba, cara. Vai de encontro a isso. Tem uma frase que me movimenta muito, é uma frase religiosa, uma frase cristã, que é: buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e tudo mais vos será acrescentado. Isso é uma coisa que norteia a minha vida. Eu sempre busquei muito mais as coisas invisíveis, as coisas que têm valor moral e afetivo, muito mais do que as coisas materiais. Acho que as coisas materiais me aparecem e eu vou tentando fazer o bom uso delas. Eu tenho sempre buscado isso, as coisas de Deus primeiro. Cara, obrigado aí, gratidão pelo teu tempo, por essa aula aqui que você deu pra gente. Tenho certeza que esse conteúdo aqui vai ajudar muita gente. Obrigado, Luiz, pela tua solidariedade, pela tua generosidade. Obrigado por tudo, cara. Que Deus continue te abençoando aí cada vez mais, que você consiga ajudar muito mais pessoas e que daqui a pouco você também tenha aí esteja no digital também, não só mais ajudando as pessoas, mas ajudando outros médicos também.
que você tem uma bagagem muito grande da parte da psiquiatria. Obrigado, cara, e sucesso na tua vida aí. Eu que agradeço sempre, né? Essas nossas conversas são sempre muito agradáveis. Eu aprendo mais do que ensino. Você não faz ideia do quanto isso me enriquece. Então, obrigado pelo espaço. Parabéns pelo belo serviço que você tem realizado. E, na verdade, você tem ajudado muito mais gente do que muita gente pode imaginar, porque na feita que você consegue fazer com que o médico olhe para o ser humano numa outra perspectiva e ele melhora a qualidade do atendimento, a gente não tem nem dúvida de que tem muita gente se beneficiando disso. Então, parabéns pelo seu trabalho, pelo trabalho do Ribas também. Vocês são admiráveis, né? Espero que muitos mais médicos possam ter contato com vocês, aprender com vocês, se desenvolver profissionalmente, mas principalmente se desenvolver pessoalmente. Espero que a gente consiga aí ainda... Já demos os primeiros passos. Muitas coisas virão bacanas, a gente vai trabalhar junto em alguns projetos. Então, espero Se quiser. que Deus abençoe vocês também. Um abraço, querido. Fica com Deus, irmão. Tchau, tchau. Bom trabalho. Obrigado. Até mais.